Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Ler é o Máximo. Eu me chamo Paulo Ricardo e aqui vou tratar com vocês dos livros, filmes, enfim, produções que eu assisti, as quais eu assisti ao longo do mês de setembro, certo? Vou começar falando sobre livros. Antes de tudo, peço gentilmente que você deixe seu like, coloque o joinha, compartilhe, comente, para que o canal possa ser divulgado aí pelo algoritmo, né? Então, pessoal, eu quero começar com os livros. Vou começar pelo último que terminei, que é Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. Esse livro é uma distopia muito interessante, que trata de uma sociedade no futuro. Aliás, o termo distopia, na literatura, remete-nos a um futuro com um cenário caótico, um cenário ruim, né? Então, prevê-se que no futuro a gente vai ter uma sociedade onde os humanos, nesse livro aqui mostra essa sociedade onde os humanos serão fabricados aí em laboratório. Não haverá mais a reprodução convencional, vivíparas, né? E a gente vai ter uma sociedade extremamente determinada por castas. Então, ele utiliza até as letras gregas para fazer referência a essas castas, da alfa até a epsilon. Alfa, beta, gama, delta, epsilon. Então, há 5 castas que existem aqui neste livro. Então, cada casta vai ter uma função social, vai ter uma determinação prévia daquilo que o cidadão vai ser, e ele não vai questionar, ele não vai criar movimentos contestatórios a essa ordem. Por quê? Porque aqui nesta sociedade a gente tem uma droga sintética chamada soma, que deixa as pessoas resignadas, deixa as pessoas, podemos dizer assim, tranquilas quanto à sua realidade. Então não há insatisfação, não há dores, não há maiores contratempos à ordem social estabelecida, certo? Então, alguns personagens aqui vão se destacar. John Selvagem é o principal deles, porque faz parte de uma outra realidade que não a sociedade controlada, e ele é um selvagem, como o nome dele diz, e vai ser levado à civilização e vai começar a trazer um contraponto aí, né? Então não vou dar spoiler, mas de antemão já posso dizer que é um ponto muito contestatório a essa ordem. E o final vai ter um desfecho surpreendente. Eu recomendo muito essa leitura. Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. Huxley, por sinal, viveu em um contexto na Itália de ascensão do fascismo, lá nos anos 20. Então ele compreendeu, talvez muito bem, essa realidade para escrever um livro onde a sociedade ela é vigiada, controlada, manipulada consideravelmente, e de fato temos relações com os processos do nazifascismo na Europa, como a eugenia, como o processo de purificação da raça, né, que era um clamor naquela época por parte deste movimento, e a gente conhece o desfecho, né? O desfecho trágico, desumano que nós tivemos no nazifascismo, tanto na Itália quanto na Alemanha, especialmente na Alemanha com Adolf Hitler e o nazismo, tá certo? Então, recomendo esta leitura de Aldous Huxley. Bom, podemos aqui falar de um segundo livro, esse eu li no Kindle, que é um leitor digital que nós utilizamos. É a biografia do Joaquim José da Silva Xavier, conhecido no nosso país por Tiradentes, porque justamente ele tinha uma habilidade, cirurgião dentista, vamos dizer, para a época, de arrancar os dentes num contexto de totais precarizações, vamos dizer, na higiene, no próprio conceito de, enfim, de odontologia, de medicina rudimentar que se tinha na época. Bom, um livro excelente, eu gosto muito de biografias, particularmente.
Acho um gênero fantástico para entendermos não só o personagem em si, mas o contexto de toda a sua época e outros personagens também, obviamente. Então, o Tiradentes ele vai ter uma condição social, vamos dizer, mediana no começo de sua vida. Então, ele era filho de português, então ele consegue, com a morte dos pais, morte precoce, ele fica precocemente órfão. Ele vai ter uma pequena herança e tal, e ele vai ingressar na Guarda Real naquele contexto. Lembrar que o Tiradentes ele vai atuar muito em Minas Gerais e também no Rio de Janeiro, que era a capital do país na época. Então, o Joaquim José da Silva Xavier ele vai adquirir muitas habilidades, muitos conhecimentos empíricos mesmo daquela época, entre eles o conhecimento de arrancar dentes, de tratar problemas dentários, e também ele vai ingressar na parte militar. Ele vai ser um alferes, ou seja, um soldado de patente mais baixa. Com o tempo, ele vai prestando serviços à coroa num contexto de muita fiscalização devido ao ciclo do ouro, especialmente ali em Minas Gerais. E toda a dinamização que o ciclo do ouro, o ciclo da mineração, traz àquela região. Então, é uma região que vai receber uma enorme população agora urbanizada e vamos ter uma explosão demográfica. E com todo esse contexto, também vamos ter os problemas de ordem urbana mesmo, né? Então, a violência, os saques, as sonegações, etc., vão fazer parte do contexto aí de Vila Rica, que hoje é a linda cidade de Ouro Preto, certo? Então, Tiradentes ele vai prestar bons serviços à coroa, porém ele vai sempre ser preterido na hierarquia militar. Então, outras pessoas que possuem apadrinhamentos vão chegar e vão se, nesse caso, tomam a promoção que seria dedicada ao alferes Joaquim José, e isso vai gerando no alferes um movimento de contestação, já vai gerando um movimento de insatisfação aquele regime, aquela situação. E, paralelamente a isso, você vai ter o desenvolvimento de ideias que contestam a coroa portuguesa, contestam o domínio colonial português aqui no Brasil, inclusive com grande influência dos movimentos como a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos da América. Então a gente vai ter ali também os estudantes universitários que estudavam em Coimbra, Portugal. Até hoje uma universidade muito conhecida, né? Inclusive existe um clube de futebol, a Acadêmica de Coimbra, que no passado só tinha jogadores estudantes. Vejam só como é muito ligada à questão universitária a cidade de Coimbra, em Portugal, às margens do Rio Mondego, né? Então a gente vai ter aqui na Universidade de Coimbra as novas ideias que chegavam. Então muitos inconfidentes, muitos conspiradores faziam parte daquele debate filosófico e traziam essas ideias ou também faziam conexões com pessoas daqui do Brasil, que estavam aqui no Brasil e insatisfeitos com a coroa portuguesa. E nesse movimento, Tiradentes, o Joaquim José, ele vai ser um cara extremamente contestador. No seu trabalho de mascate entre o Minas Gerais e o Rio de Janeiro, ele conhecia muita gente e ele vai levar a mensagem da inconfidência, ele vai levar a mensagem da revolta, da contestação à ordem da coroa portuguesa, que passou a ser depois encabeçada por Dona Maria I, a Rainha Louca, que naquele contexto eh, estabeleceu o julgamento do Tiradentes e deu uma pena extremamente severa ao Tiradentes, que quando é preso, passa vários anos na cadeia, em condições insalubres, desumanas, enfim, que culminam na sua morte, né? Então, dia 21 de abril, a gente tem feriado nacional, pouca gente sabe, infelizmente nas escolas a gente tem uma discussão muito vaga sobre esse contexto, porém é um contexto importante que devemos saber buscar. Então, isso me motivou também
procurar estudar mais sobre o Tiradentes. Inclusive, quando eu tive em Minas Gerais no meio do ano, essa necessidade bateu muito forte em mim. Eu preciso ler esse livro, né? Então, eu precisava saber daquilo que eu estava vendo ali em Ouro Preto, quando eu estava lá na cidade. Então, fica aí essa dica, uma ótima biografia escrita por Lucas Figueiredo, tá certo? O terceiro livro que eu vou colocar aqui para vocês, que eu consegui terminar no mês de setembro, eu iniciei antes, claro, porque ele também é muito longo, ó. Vamos lá ver que em praticamente 600 páginas, né? 571 páginas, um calhamaço mesmo. Então demorei um pouquinho mais para terminar, que é o Kafka, à beira-mar, de Haruki Murakami, que é um escritor pop muito conhecido aí na literatura japonesa e que eu tive agora essa primeira oportunidade, esse primeiro contato com o Murakami. Por isso, na minha resenha lá no Insta, eu coloquei meu primeiro Murakami, né? Porque realmente foi o primeiro contato. Embora muita gente tenha falado dos livros do Murakami, um Q84, Norwegian Wood, enfim, outros livros muito conhecidos pela comunidade leitora e que trazem uma realidade japonesa muito voltada para os sonhos. Então, esse livro é um livro em que se devaneia muito na questão onírica dos sonhos. Gostei muito desse livro, os enredos bem construídos, os personagens extremamente complexos. Nós temos aqui o Nakata, que é um senhor de idade, de uma certa idade, que tem um grau de deficiência intelectual, mas que tem a habilidade de conversar com gatos, especialmente gatos de rua. Então, esse dom dele faz com que ele tenha um papel extremamente crucial na história, né? Então, eu não vou entrar em detalhes aqui para não dar entregar nenhum cenário pronto para vocês antes que vocês leiam, mas posso adiantar que esse senhor Nakata, ele é um personagem que para mim foi extremamente cativante pela personalidade, pelo dom que ele tem e pelo papel que ele vai ter no enredo. Ele vai viajar ao, ao redor da cidade de Tóquio e em outras cidades, acompanhado de um motorista de caminhão muito simpático naquele contexto, que vai desenvolver uma amizade com ele. E o senhor Nakata também liga-se a elementos místicos japoneses. Isso é muito interessante. O personagem principal não é o senhor Nakata, é o garoto cujo nome é Kafka, que vai sair de sua casa, da casa de seu pai, aos 15 anos de idade, vai vagar, vai flanar pelo Japão e vai também ter uma conexão com o senhor Nakata em certo enredo, em certo contexto do livro. Então a gente vai ter paralelos muito interessantes, certo? Então o Kafka ele vai conseguir um emprego numa determinada biblioteca e vai descobrir um pouco mais de si mesmo, da sua história, através da observação que ele tem de um quadro que existe, de uma personagem que existe na biblioteca também, que é uma senhora que toma conta lá dos processos burocráticos da biblioteca. Enfim, pessoal, um livro que serve para você pensar também, tem muitas referências à questão mitológica ocidental, certo? Especialmente a mitologia grega. Então, esse livro aqui também tem valores da cultura japonesa imbricados nele. Por exemplo, o respeito aos gatos. O gato é um animal que, na cultura japonesa, pelo menos pelo que vejo na literatura, tem um valor muito grande. Inclusive, existe um livro chamado Eu Sou um Gato, em que um gatinho vai contar a sua história a partir, em primeira pessoa mesmo, a partir de sua visão de mundo. Ele vai falar um pouco das transformações culturais japonesas durante a era Meiji, que foi o período de modernização do Japão lá no século XIX, onde a época dos samurais, dos shogunatos, começa a se dissolver e o Japão começa a entrar de fato no capitalismo moderno, podemos dizer assim, bastante influenciado pelo Ocidente, tá certo? Então,
Kafka à beira-mar, Haruki Murakami, um livro que você lê e o tempo passa e você não percebe, um livro realmente muito, muito envolvente. Adorei essa literatura. Bem, falando agora dos filmes que eu que eu consegui ver durante este mês, vou falar de alguns e fazer alguns paralelos também com livros que tenho aqui, certo? Então, eu vou começar falando do Não Posso Viver Sem Você, que é um filme da Netflix, é um filme do País Basco, lá na Espanha, e que nós vamos ter a questão de um personagem, de um sujeito que tem um certo trabalho, tem um casamento normal, podemos dizer, com uma mulher muito crítica, mas que, ao mesmo tempo, está num casamento extremamente agravado pela dependência tecnológica. Então, o personagem principal, o sujeito que protagoniza, me perdoem aqui, eu não vou saber o nome do autor, ou pelo menos não sei dizê-los agora, mas o personagem principal, ele tem um excesso de uso do celular. Ele prejudica todos os campos da vida dele pelo uso excessivo do celular. Em todos os momentos ele está lá conectado, plugado, mexendo, fazendo chamadas de vídeo e no WhatsApp, né? Então a gente vai ter um homem doente, tecnologicamente doente, que é um impacto das tecnologias de fato para a nossa vida. Muita gente tem adoecido devido ao uso excessivo das telas, especialmente o celular, e isso causa, digamos, o aumento da ansiedade, da depressão, e vai fazer com que, num certo momento do filme, o casamento entre em colapso. E o que é que vai acontecer? Isso que me chama muito a atenção em alguns filmes espanhóis, né? Então a gente vai ter o sujeito, o homem, o principal do filme, ele vai entrar numa terapia coletiva de pessoas que estão lutando contra o vício em telas. Eu lembro de um filme que eu vi também, Tok Tok, que fala sobre pessoas ansiosas, pessoas com transtorno obsessivo compulsivo, né? O TOC. Também tem essa pegada, né? De uma espécie de comédia, mas tratando de um tema muito sério, né? Mas com um tom descontraído. E aí as pessoas entram numa terapia coletiva, cada uma com sua mania. Então isso é muito interessante. Então este filme Não Posso Viver Sem Você vai fazer com que a gente pense o uso excessivo do celular e como eles podem, no caso, esse uso pode interferir nas nossas relações interpessoais e no nosso equilíbrio, primeiramente, antes das relações interpessoais, nosso equilíbrio interno, né? Então, isso é uma luta constante de todos nós nos dias de hoje. Tudo hoje se remete ao celular, desde aplicativos de mensagens rápidas, como o WhatsApp, as redes sociais, os bancos, estão tudo no celular hoje, né? Então, a gente tem, de fato, que ter o celular hoje muito presente no nosso dia. Porém, é preciso que tenhamos a consciência de até onde nós podemos ir com esse uso, né? Então eu tenho lutado particularmente, sempre me vigio com relação a isso, às vezes tenho sucesso, outras vezes fracasso nos meus dias, mas eu estou sempre de olho nisso, vigilante com relação ao uso excessivo do celular. Então eu tenho aqui dois livros. O primeiro que eu quero mostrar é esse, 10 argumentos para você deletar agora suas redes sociais, do Jaron Lanier. Eu li esse livro deixa eu ver aqui o ano que li, 2019, acho que foi mais ou menos na época que ele foi lançado aqui no Brasil. Esse livro também é um dos que baseiam, que dão todos os argumentos para o documentário da Netflix, O Dilema das Redes, né? Então esse livro ele vai tratar de como as redes sociais nos manipulam, como elas usam nossos instintos mais primitivos de estar querendo ver as novidades, de estar querendo saber as notícias, ver quem curtiu nossa foto, para nos tornar dependentes dela e elas ganharem dinheiro, sim, em cima da gente, né? Através dos anúncios, dos nossos cliques e tal.
Então esse livro ele até é um pouco radical no título, né, deletar as redes sociais agora, porém ele traz pontos extremamente interessantes, o quanto que a gente é de fato manipulado pelas big techs, que são essas grandes empresas que fazem as redes sociais, que fazem os algoritmos, basearem-se nos nossos gostos, preferências e tudo mais, né? Então é muito interessante você ler, até para você abrir um pouco a mente em relação a essa questão, entender de forma básica como isso funciona e como a gente está, infelizmente, como humanidade. Posso dizer aqui que não é um problema do Brasil, nem de países mais ricos ou mais pobres, é um problema, infelizmente, mundial, a dependência tecnológica, e que daqui para frente a gente tende a ter mais problemas de ansiedade, depressão, devido a todos esses fatores que envolvem aí as redes sociais. Outro livro interessante é esse aqui, ó, Celular Como Dar um Tempo. Isso aqui já é um pouco mais, vamos dizer, de tem um planejamento para você seguir, né? Porque é um plano de 30 dias que você segue para você ter uma nova relação com o seu aparelho celular. É um bom livro também. Ele tem a primeira parte dele, a autora trata de como o celular nos vicia. Isso é uma, isso é baseado em evidências científicas. E a partir da segunda parte, dia a dia, ela vai tendo um plano de ação para que você faça e consiga, digamos, ter uma nova relação aí com o seu celular. Celular, como dar um tempo, publicado no Brasil pela editora Fontanar. E o primeiro que falei, do 10 argumentos para você deletar suas redes sociais, do Jaron Lanier, publicado no Brasil pela editora Intrínseca, certo? Falando de outro filme agora que vi, bem mais rapidamente, né? Vejam, eu tenho um certo atraso na questão dos filmes. Nunca fui na minha vida, estou sendo agora um pouco melhor, mas nunca fui um grande espectador de filmes. Eu nunca me dediquei na minha vida a assistir muitos filmes. Então vejam, eu assisti recentemente apenas Cidade de Deus. Que vergonha, né? Porém, todo mundo aqui tem seu tempo, vai ter seu tempo, tanto para ler quanto para assistir filmes, e não tem problema nenhum com relação a isso. Mas Cidade de Deus é um filme bem antigo, né? Vamos dizer, já podemos dizer que ele é antigo, ele é de 2002, então já tem 22 anos que foi lançado. E que é, digamos, para mim já é um filme que vou mencionar para o resto da minha vida quando eu estiver falando de pobreza, de exclusão social, de marginalização de certas pessoas e também do contexto de violência urbana, que podemos até lá todos esses problemas também gerado por esses problemas, né? Então a gente tem uma obra realmente fantástica que trata da formação dos grupos que controlam o tráfico, enfim, e que tem personagens muito viscerais, como o personagem que é o fotógrafo. Perdoe-me, mas fugiu-me agora o nome dele, né? Então a gente vai ter ali uma metáfora daquilo que é a formação das grandes cidades brasileiras, especialmente ali o Rio de Janeiro, em todo o contexto da Cidade de Deus, de todo o contexto da formação da Cidade de Deus, colocada longe dos pontos turísticos para abrigar pessoas, enfim, que sofriam com vulnerabilidade social e que todo aquela questão da infância também vai ser trabalhada, a infância, a adolescência, como aquele experimento social da Cidade de Deus vai formar os jovens. Achei isso muito interessante, uma verdadeira aula de sociologia brasileira, na minha opinião, aquele filme. Então, faço aqui essa forte referência à Cidade de Deus, a forma como a trama se desenrola, como a estabilidade daqueles cenários é vertiginosamente interrompida por algum acontecimento trágico naquele filme, certo? Então, de fato, um clássico realmente do cinema nacional. Coloco ele, pelo pouco que conheço de filmes, no mesmo nível de Auto da Compadecida, Central do Brasil, Tropa de Elite, né? Então são filmes que realmente marcam muito o cinema nacional e falam um pouco do Brasil em si, para as pessoas, para nós brasileiros e para quem assiste, certo?
Estou terminando aqui, né, pessoal? Já estamos com quase meia hora de vídeo. Nesse Setembro Amarelo, vale sempre salientar, setembro é um mês dedicado à discussão, à prevenção ao suicídio. Então eu passei, já tinha assistido esse filme nos cinemas, mas passei para as minhas turmas e quero referenciar aqui também Divertidamente 2. Realmente um ótimo filme para pensarmos a saúde mental, a como que as nossas emoções se comportam, como podemos dialogar com as nossas emoções, né? Então, recomendo que todos vocês possam ver este filme. Primeiro, o um é bom ver o um, claro, mas o 2 eu achei até mais abrangente, mais complexo, estimula mais discussões até do que o primeiro. Até porque as emoções também entram mais emoções, né? Entra a ansiedade, entra a vergonha, enfim. Então a gente vai ter a personagem principal, a Riley, vivendo um período de transformações, a puberdade, a adolescência, novas emoções surgindo, o diálogo com as memórias também, né? Então, quanto que a gente vai, com o passar do tempo, perdendo nossas memórias ou, de fato, não ligando mais para memórias que foram fundamentais em primeiras épocas de nossas vidas, né? Então, acho um personagem cativante até do primeiro filme, falando do primeiro, o elefante, o elefante que tem o rabo de gato, enfim, que tem traços de golfinho, é uma mistura, um ser híbrido, mas que remete à infância e às primeiras memórias de brincadeiras da Riley. E agora, nesse segundo filme, embora ele não apareça, mas há um diálogo e há um embate também em relação àquilo que se perdeu com as transformações da adolescência vindo na personagem principal, né? Então, a adolescência é esse período, de fato, onde mudam-se muitas coisas nas pessoas, em todos nós. Nós somos mais adultos, passamos por isso. Então, de fato, é um período fundamental para a transição, idade mais infantil e idade adulta chegando, né? Podendo vir a chegar mais na frente. Então, de fato, um filme essencial para a gente pensar o quanto que a gente pode dialogar com as nossas emoções, mas também dos princípios fundamentais dos nossos comportamentos, os valores que temos, as autoafirmações que fazemos sobre nós, se são positivas, se são negativas, por que que são negativas, por que que são positivas. Realmente um filme muito bom para pensarmos esse contexto do Setembro Amarelo. Lembrando que o suicídio ele mata muita gente no Brasil, cerca de 30 pessoas por dia. Então é um número muito alto, né? Então, de fato, precisamos debater a questão do suicídio nos ambientes que convivemos, no meu caso, em sala de aula, para que, de certa forma, possamos irradiar essa mensagem de que você importa, né? Sua vida vale mais do que do que um pequeno extrato dessa sua existência que seja de sofrimento. Então, a sua vida é uma infinidade de coisas. Então, a gente, por mais sofrimentos que passemos, precisamos ter sempre esse valor da vida intrínseco no nosso dia a dia, né? Na nossa reflexão sobre os problemas. Então, tudo pode ter uma solução. E a gente deve conversar com outras pessoas quando a gente está passando por períodos mais complexos, mais complicados. Lembre-se, então, se precisar, peça ajuda. Tem o número 188, que é o do CVV, dedicado a conversar, a ter um momento de escuta da sua dor. Então, se preciso for, fica essa mensagem para quem está vendo aqui também o vídeo do canal Ler é o Máximo. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Foi um breve resumo, um breve resumo, quase meia hora, mas que eu usei aqui para conversar com vocês, trocar uma ideia daquilo que eu tenho lido e visto em relação a filmes, tá certo? Nesse último mês de setembro de 2024. Tá bom, gente? Um abraço a todos, cuidem-se e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.